Salve, salve Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre o Denver Broncos e hoje, nosso pré-jogo da semana 6 da NFL contra o nosso rival de divisão, Los Angeles Chargers. Essa semana 6 da NFL que começou com mais um jogo horrível de Thursday Night Football entre Washington Commanders e Chicago Bears, jogo 12-7, jogo de mais uma vez um jogo de pouquíssimos pontos, ataques tenebrosos de se assistir, muitas lesões, e parece que a NFL faz de propósito isso, né? Parece que é uma aprovação não só para os times que jogam, mas também para o torcedor que quer acompanhar um bom jogo, e toda quinta-noite vai com essa expectativa e acaba acontecendo isso aí que a gente viu nas últimas 2 semanas. Mas antes de começar aqui o nosso conteúdo do vídeo, vou dar o recado de sempre, pedir para você que não é inscrito no nosso canal para deixar essa inscrição aqui com a gente, esse voto de confiança com o nosso trabalho, deixar um like também no vídeo que ajuda demais a divulgação aqui do nosso trabalho. E lembrando que a gente está com a nossa meta de 600 inscritos até o final do ano, e se a gente bater, vai rolar sorteio aqui no canal do Broncos Brasil, então não perde tempo, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos que não só torcem para os Broncos, mas que gostam de NFL e gostam de conteúdo aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Enfrentaremos nosso rival de divisão, Los Angeles Chargers, no Monday Night Football da semana 6. Pois é, mais um jogo de prime time para os Broncos. Eu não aguento mais ficar com medo da gente passar vergonha em horário nobre. Não só de levar uma lavada ou de perder ali no detalhe, mas de ser um jogo chato, um jogo terrível de se assistir, como tem sido a maioria dos jogos dos Broncos. Mas teremos mais uma vez Denver Broncos exclusivo para todo mundo, para a TV mundial. Os Broncos chegam, obviamente, muito pressionados para esse jogo. É um jogo que eu não gosto dessa expressão, já falei isso na semana passada, na retrasada, em todas as semanas eu falo isso. Não gosto dessa expressão de jogo de vida ou morte, mas é um jogo que ainda assim a gente vai bater nessa tecla toda semana. É um jogo de afirmação para os Broncos. Os Broncos já vêm de 3 semanas que poderia ter se afirmado melhor como o contender, pelo menos a playoffs, que a gente esperava que esse time fosse ser. Foi assim contra o San Francisco 49ers, não convencemos. Foi assim contra o Las Vegas Raiders e também não convencemos. E foi assim mais ainda contra o Indianapolis Colts, um time que veio com muitas lesões nos dois lados da bola. Um time que já não vinha atuando bem e os Broncos foram lá e fizeram o contrário de convencer. Os Broncos convenceram a NFL de que não são um bom time. No momento, os Broncos não são um bom time. E isso tudo passa muito pelo Russell Wilson e ele vem sofrendo aí com um problema no ombro, o ombro direito dele, o ombro do braço que ele lança as bolas, obviamente isso vem incomodando ele há algum tempo e ele tomou aí esses 11 dias entre jogos, de quinta passada, quer dizer, retrasada, até segunda-feira para cuidar do ombro. Ele fez um procedimento em Los Angeles, inclusive, com um médico respeitado da NFL, e aparentemente ele se curou disso. Se isso é verdade ou não, a gente vai ver na segunda. A gente vai conseguir ver se tem algum tipo de melhora. Mas até o título do vídeo, falando aí um pouquinho sobre os lesionados, a gente vai contar aí com alguns jogadores que estavam na Injury Reserve. Lembrando que desde 2020, ou desde o ano passado, agora não lembro, mas a NFL criou essa regra de Injury Reserve curta. Agora a gente tem jogadores que podem ir para a reserva dos machucados e voltar ainda na temporada, ficar aí no mínimo 4 semanas fora, não ocupando um espaço no elenco ativo do time. E agora a gente vai contar muito provavelmente com 3 jogadores que estavam na Injury Reserve, o Justin Simmons, o principal deles, nosso safety, nosso líder da defesa, que apesar de tudo não fez tanta falta, tanto o Caden Sterns quanto o PJ Locke foram muito bem na ausência do Justin Simmons, mas um líder da defesa que ajuda muito na comunicação do setor defensivo. Óbvio que a gente quer que volte o quanto antes, vai voltar nessa segunda contra os Chargers. Outro jogador que tem muita expectativa para a volta dele,
na verdade não é nem volta, né? É chegada dele. É o Greg Dulcich, nosso calouro de terceira rodada, nossa segunda escolha desse último draft, tight end. Lembrando que o nosso grupo de tight ends até agora não convenceu. A gente imaginava que o Albert Okwuegbunam, terceiro anista, fosse ter um salto de produção, né, com a troca do Noah Fant para o Seattle Seahawks, mas ele praticamente nem fica em campo, e aparentemente é por decisão técnica, não é nem porque ele está machucado, é porque realmente não querem que ele fique em campo. Então, uma decepção aí para essa temporada, e a gente espera que o Greg Dulcich ele venha para suprir essa ausência que a gente está tendo, né? A gente não tem um tight end 1 para chamar de nosso, e a gente espera que a nossa segunda escolha desse último draft, que ela seja aí a resposta para os nossos problemas. A gente espera que ele seja uma resposta tanto bloqueando quanto recebendo passes do Russell Wilson. E o outro que eu destaco aqui, uma volta importante, é o Michael Ojemudia, cornerback que foi draftado em 2020. Ele que, assim, conviveu muito com lesões, só que agora, e mais uma vez, já convive mais uma vez com uma lesão, só que dessa vez agora ele vai ter uma oportunidade de ser um titular, porque o Ronald Darby, ele se machucou contra o Indianapolis Colts e vai perder a temporada inteira. Então a gente vai ver aí muito de Patrick Surtain, obviamente, melhor cornerback da NFL. Kawan Williams no slot, Damari Mathis, calouro de quarta rodada desse ano, e agora o Michael Ojemudia para formar aí os nossos 4 cornerbacks que devem ir para o jogo, e a gente espera que até o final da temporada. E aí a gente tem outros nomes ali que a gente pode destacar. Eu destaco 2 prováveis ausências que seriam seria um golpe muito duro, que seria o Josey Jewell e o Dalton Risner. Eles não treinaram nenhum dia dessa semana, né? O Dalton Risner até falou, o left guard Dalton Risner até falou que vai jogar na segunda, mas como ele não treinou nenhum dia da semana, fica difícil de acreditar, né? Pode ser que seja aquela empolgação característica de um jogador que é um líder do time, mas preocupa bastante porque a gente já perdeu o nosso left tackle para a temporada inteira, né? O Garrett Bowles não joga mais essa temporada com uma perna quebrada, e a gente não sabe a situação do Billy Turner, né? Ele treinou limitado essa semana, mas a gente não sabe se ele vai para jogo finalmente. Eu acho que em algum momento, com tantas lesões, ele vai acabar tendo que jogar, mesmo que ele esteja lesionado, né? Mesmo que ele esteja sendo limitado, ele vai ter que jogar porque não vai ter outro para jogar no lugar dele, né? Então pode ser que seja a estreia do Billy Turner por simplesmente ausência dos outros, né? Vamos ver aí quem vai ser o left tackle do time, se vai ser ou quer dizer, o left tackle vai ser o Calvin Anderson, né? Muito provavelmente. E vamos ver aí se o right tackle do time vai ser o Cameron Fleming, que vem jogando aí nas últimas 5 semanas, ou se vai ser a estreia do Billy Turner. Falando um pouquinho do jogo em si, a gente vai enfrentar um adversário muito difícil, como vocês sabem. Los Angeles Chargers tem um dos melhores quarterbacks da NFL, que é o Justin Herbert, e ele sofreu aí uma lesão na costela, mas aparentemente isso nem tirou ele de nenhum tempo na NFL. Jogou machucado, inclusive, não comprometeu, jogou bem. Então é um ataque explosivo, um ataque que pode contar também com a volta do Keenan Allen, que é o wide receiver 1 do time deles, um corredor de rotas muito bom. Então vão ser 2 wide receivers que a gente vai ficar de olho aí para ver qual dos 2 o Patrick Surtain vai acabar seguindo mais. Eu imagino que ele vai seguir o outro wide receiver dos Chargers, que é o Mike Williams, que é um recebedor mais físico, mais forte, mais alto, né, de bolas contestadas, e é nesse tipo de jogada que o Surtain costuma brilhar. Então é um matchup para vocês ficarem de olho aí. O outro matchup importante que a gente tem que explorar é que a defesa dos Chargers ela não é boa nem contra o passe, né? O J.C. Jackson, que foi contratado aí nessa free agency como o melhor cornerback da temporada passada, vem jogando muito mal, muito mal. Parece até um daqueles casos de jogadores que jogam muito bem nos Patriots e não jogam bem em lugar nenhum outro, né? Então pode ser que seja um matchup interessante por Cortland Sutton e por Jerry Jeudy, mas o Russell Wilson tem que encontrá-los principalmente em terceira descida. E encontrar o KJ Hamler também, né? Que ficou pistolaço com ele. A gente espera que o KJ Hamler seja mais acionado, porque é uma arma em profundidade muito interessante. Mas eu acho que o mais importante vai ser o time correr com a bola, porque os Chargers, desde o ano passado, têm a pior defesa da NFL contra o jogo corrido. Então a gente vai ver muito de Melvin Gordon, lei do ex, importante destacar, e a estreia de Latavius Murray, o running back que foi contratado aí, né, para suprir a ausência do Javonte Williams.
E vamos ver um pouquinho também de Mike Boone recebendo passes, né? Essas jogadas mais correndo no outside. Acho que a gente vai ter um certo de um comitê, mas com o Melvin Gordon recebendo uma carga maior. E a gente espera que ele não solte a carne, né? Que a gente não tenha que ver a lei do ex pro outro lado, né? Para ele sofrer um fumble justamente contra o ex-time dele. É um confronto que é muito difícil, obviamente, jogo de prime time, quando você joga fora de casa, costuma ser muito difícil, mas a gente tem que lembrar que jogos contra os Chargers nunca são fora de casa, porque geralmente a torcida dos Broncos é maioria nesses jogos. Lembrando que a torcida dos Broncos já foi maioria contra os Raiders em Las Vegas, na semana 4, então a gente espera mais uma vez que a Broncos Country esteja muito presente e que ela seja um fator determinante para esse jogo, né? Vou encerrar o vídeo com um aspecto muito interessante sobre essa jersey que está aqui. É uma estatística que é quase bizarra, é quase que inacreditável. Se a gente for voltar, né, na primeira temporada do Peyton Manning em 2012, ele começou 2-3, ou seja, 2 vitórias e 3 derrotas, e o jogo da semana 6 foi um Monday Night Football contra o Los Angeles Chargers. A gente estava perdendo aquele jogo por 24-0 no segundo tempo e nós viramos para 35-24. Um dos jogos mais memoráveis da história recente, pelo menos, dos Broncos. E adivinhem, os Broncos, em 2022, 10 anos depois, estão 2-3, 2 vitórias e 3 derrotas, com um quarterback novo, né, um quarterback Hall of Fame no time, recém-contratado. O time está 2-3 e vamos jogar no Monday Night Football na semana 6 contra os Chargers. Coincidência? Será? Será que a gente vai ter um jogo épico, um jogo de afirmação? Porque aquele time não vinha muito bem naquela temporada. É claro que tinha muito também, muito a ver com o Peyton Manning voltando de uma lesão terrível, né, no pescoço, que ele podia nem andar, nem voltar à vida normal. E acabou voltando e jogando no nível que a gente conhece, que a gente conheceu, obviamente. Mas a gente tem que se ater a isso, né? O torcedor, para quem não tem nada, a gente tem que se ater a essas coincidências, né? Então pode ser que seja sim um jogo de afirmação para os Broncos, como foi para aquele time que depois daquele jogo ganhou 11 jogos seguidos, terminou a temporada regular invicto, terminou a temporada regular 13-3, e eu duvido muito que isso aconteça com esse time de 2022, até porque aquele time era comandado de forma diferente, né? Era um momento diferente para o Denver Broncos. Mas não custa nada a gente se empolgar com uma vitória, com uma possível vitória em cima de um adversário de divisão, ainda mais com essas condições aí que podem tornar o jogo mais histórico ainda. Então é isso, a gente vai fazer uma live, obviamente, como a gente vai sempre fazer nos jogos de horário nobre, sempre vamos fazer aquela livezinha de esquenta ali 1 hora antes do jogo, então já assina aqui, assina as notificações do nosso canal para receber quando a gente estiver ao vivo, quando sair vídeo, né? Estaremos aí com a nossa queridíssima Lu, presente aí no nosso Outubro Rosa, aqui no Broncos Brasil. E com muito mais gente aí, vários convidados pra gente comentar bastante sobre o jogo de segunda-feira. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Go Broncos. Let's ride. E até a próxima. Valeu.